seja bem-vindo a mais uma aula gratuita do Projeto 929. Aqui você encontra conteúdos transformacionais para te ajudar a ter mais saúde física, emocional e espiritual. E o tema de hoje é doenças digestivas. E eu sou a Nayane Paz. Eu sou Thelma Mendes, terapeuta integral, e eu venho aqui agora todas as manhãs, segunda a sexta, dividir conhecimento com você de forma gratuita. E você vai entender cada vez mais o porquê desse projeto, por que nós fazemos isso. Você aprende quando você começa a acompanhar o terceiro DNA, que é um segredo, dividir conhecimento transformacional, abençoar pessoas de forma gratuita. Quando você deseja ser abundante na vida, você vai vir buscar mais conhecimento sobre esse segredo e o poder disso. Isso mesmo. Como eu já mencionei, o tema de hoje vai ser sobre doenças digestivas. E é algo, né, Thelma, muito comum nos dias de hoje, muitas pessoas têm esse problema. E vamos abordar mais sobre esse assunto. Eu quero que você comece explicando pra gente o que seria uma má digestão. Dê um exemplo aí para ficar gravado na cabeça da gente. Você é muito boa para dar esses exemplos. Seria... Obrigada. Obrigada, Nayane. A má digestão, ela se caracteriza pela ausência de digestão normal. Agora, o que é uma digestão normal? É quando você tem a capacidade de comer um alimento, se alimentar, saciar-se e ficar bem. Quando você tem fome, quando você come e você não fica bem, pode ser assim, com os sintomas mais variados possíveis. Não fico bem quando como. Isso já entra dentro da característica de má digestão. Exemplo, eu acabo de comer, me dá uma azia. Nossa, eu começo a rotar uma coisa, uma água verde amarga. Não, eu acabo de comer, Thelma, e aí estufa meu estômago, parece que tem uma bola de ar enorme. Ai, menina, quando eu acabo de comer, me dá um mal-estar, uma vontade de deitar, eu tenho que deitar imediatamente, pelo menos 15 minutos. Senão, não sai nada mais de mim. Eu não consigo fazer serviço, eu não consigo pensar. Mais exemplos de má digestão. Olha, eu como e aí me dá um peso aqui, assim, ó, como se fosse uma dor frontal, exemplo de má digestão. Olha, ultimamente, quando eu faço as minhas refeições, eu acabo de fazer as refeições, o meu olho começa a arder, começa a coçar muito, fica muito vermelho. Está acontecendo quase todo dia. Exemplo de má digestão. Olha, eu tenho um hálito terrível. Escova os dentes, o dentista tá ok, tá tudo certinho, não tem nada de inflamação, não tem nenhum ponto de pus e o meu hálito é horrível. Problema de digestão. Mais um exemplo. Thelma, já procurei médico especialista, mas a minha língua é branca, ela tem um cascão branco, ela tem um aspecto nojento. Eu tenho vergonha porque as pessoas começam a reparar na minha língua, sinal de má digestão. Thelma, a minha língua é toda rachada. Ela é rachada, tem aqueles veios fundos nela, sinal de má digestão. Eu não faço cocô. Menina, para mim fazer um cocô é um parto. Eu tenho que fazer vários rituais, e isso e aquilo, má digestão. Então, aqui eu dei vários exemplos de má digestão. É quando o fato de se alimentar e eliminar o que o organismo não absorveu não acontece de forma natural. Então, você tem má digestão. Thelma, a Vera já colocou aqui. Meu Deus, isso sim é um bom sinal. Meu irmão acabou de fazer uma endoscopia e está com úlcera enorme no estômago. E a gente É, trouxe esse. é isso aí. Aí ela está falando da úlcera, a gastrite, aí já são os reflexos instalados da má digestão. Tá? Uhum. Então, depois do sintoma, vem a doença. Sempre que uma pessoa ela é sensível aos sintomas, ela vai procurar resolver aquele desconforto. Quando o sintoma fica e a pessoa posterga, deixa, empurra para amanhã, não cuida, então aquele sintoma se instala. Aí vem a gastrite profunda, aí ela fica mais profunda, aí vem uma úlcera profunda, uma úlcera hemorrágica. Aí vem os problemas da
válvula cárdia, nós temos uma válvula cárdia coração e temos uma válvula cárdia estômago. Ela é uma porta muito forte que fica ali em cima do estômago, que possibilita que a gente acabe de comer e possa virar de cabeça para baixo, por exemplo, e não volta o alimento pela boca, pelo nariz. Essa válvula, ela tem muita força quando tudo está saudável na digestão. Quando a digestão começa a ficar errada, começa a ficar machucada, começa a ficar doente, começa a desequilibrar, essa válvula costuma adoecer. Então ela já não tem mais aquela força para fechar depois que você acaba de comer. Então, às vezes, se você deita, já volta alguma coisa. É comum nos bebês, quando o bebezinho nasce, até que a válvula cárdia ganhe força, se desenvolva, a gente orienta assim, não deixa o bebê deitado de barriga para cima, né? Ou então, deixa o bebê um pouquinho mais elevado, por causa do refluxo, aquela coisa toda. Uhum. E quando nós temos uma digestão que começa a ficar fora do normal e doente, essa válvula começa a perder a força, tá? Então, um problema também, além da úlcera, além da gastrite, é a válvula cárdia sem força, ficar voltando coisa. Tem gente que sente que volta até na garganta, tem que engolir o alimento de novo, Tipo, certo? um refluxo, né? Parece que fica dando É refluxo. um refluxo grave. E quando você tem refluxo grave, quando você tem refluxo por muito tempo, você começa a ter lesão de esôfago. Também é problema digestivo. Embora lá na medicina você não vai conseguir tratar a lesão de esôfago com o gastro, que teria que ser, né? Porque é digestivo, não. Eles mandam geralmente para outro profissional cuidar dos problemas de esôfago. Uhum. Mas as lesões de esôfago, que é por conta de refluxo, elas teriam que ser, elas desaparecem, na verdade, né? Quando as pessoas me procuram com lesão de esôfago, ferida de esôfago, esôfago machucado, ácido, sensação de dor o tempo todo aqui e nas costas. Corrige a digestão e cura o esôfago. Então é digestivo também. Nossa, Théo, mas você falando aí, eu fiquei, mas gente, será que é possível que existe uma pessoa que não tem um probleminha com má digestão? Porque pelo menos eu convivo, eu não sei te dizer qual é a pessoa que fala assim, não, tô bem. Parece que todo mundo que É. come se enche um pouquinho. Ah, pelo menos uma reclamadinha de, eu tô um pouquinho estufado. Aí eu acho que eu comi demais, porque estufou. Ah, porque eu tô sentindo, ou arroto, né? Depende, às vezes, o tempero. Foi o tempero. Foi o É. tempero. Foi a Aí, roupa. Nayane, a gente. Por isso que quando a gente é evoluído e consciente, quando nós estamos despertos, nós tomamos consciência de quem somos na Terra, nós nos tornamos sensíveis. Sensíveis no sentido de observar e perceber. Por exemplo, ontem eu saí com a minha nora e fomos comer um lanche fora. E aqui existe um lanche assim muito próximo do saudável que eu gosto. Ele tem, ele é uma massa, tipo uma massa fininha. É um shawarma. Não sei como que vocês conhecem aí. Talvez eu vou descrevendo, vocês vão vendo o outro nome aí. Ele é uma massa árabe. É uma massa sem fermentação, fininha. Aí vem muito frango picado, muito frango, muita salada mesmo, bacon, que eu amo, que é gordura saudável, tá? E um molho caseiro que eles fazem ali, e às vezes eles colocam batata palha. No caso, ontem tinha. A única coisa assim que, digamos, não era tão saudável. Mas o lanche em si todo é saudável. Muita carne, pão árabe, fermentação natural. Então eu comi aquele lanche super saudável, comi ele muito bem. E depois de 3 horas, antes de eu dormir, eu comentei com ela, peraí, eu tô com uma indigestão. É como se fosse uma vontade de vomitar. Eu sei que eu não vou vomitar porque ele está bem baixo, ele já está longe, não está mais aqui para vomitar. Mas é uma indigestão, como se o meu corpo não estivesse aceitando. Mas o que eu percebi? O que eu estava falando quando eu estava comendo o lanche? Qual era o assunto quando eu estava comendo lanche? Tá entendendo? Tô. Aí, aí entra numa coisa maravilhosa, num assunto maravilhoso que o Dr. George Dispenza, que é um dos meus mestres em neurociência, ele fala o seguinte: tem ele
tem um outro cientista indiano que fala, eu já vou me lembrar o nome dele e falo para vocês, mas o Dr. Joe Dispenza diz, quando nós estamos comendo, nos alimentando, é essencial que estejamos conscientes, entendendo que nós estamos comendo o alimento, estamos comendo também as emoções e as próprias palavras, os sentimentos, junto. Então, quantas vezes que a gente senta para comer uma coisa boa, mas está comentando um vídeo triste que a gente viu? Quantas vezes a gente senta para comer uma coisa boa, mas está falando da desgrama que aconteceu com alguém, com a desavença que aconteceu na vida de alguém, ou relembrando alguma coisa para que aconteceu com a gente, para outra pessoa? Nossa, Entende? que é aprendizado, porque já fez muito sentido para mim de observar algumas pessoas que isso acontecem às vezes, isso. Já fez muito sentido. Conheço muitas pessoas que falam assim, por que que às vezes dá isso, se sente esse mal-estar? Por que que Não é? é toda vez que aquela comida, né? Ah, já comi o frango que a Dona Maria faz tantas vezes, mas agora, gente, não sei o que aconteceu. Nossa, mas me deu uma diarreia, uma dor de barriga. Mas qual era a emoção quando você estava comendo ali? O que que aconteceu quando você estava comendo o frango lá na casa da Dona Maria? É. Né? O que que você descobriu lá? O que que você entrou lá? A Dona Maria deixou você entrar no quarto dela para fazer sua criança dormir? Já eu atendi um caso assim uma vez. E a criança foi e abriu o guarda-roupa. E quando a criança abriu o guarda-roupa na casa da Dona Maria, a pessoa descobriu uma coisa que ela nunca imaginou que a Dona Maria fosse adepta de fazer. Tá entendendo? A pessoa nunca imaginou que a Dona Maria teria coragem de ter um negócio daquele dentro do guarda-roupa dela. Aí a pessoa volta e o frango está servido na mesa, é o mesmo frango de sempre. Mas qual é a emoção agora que a pessoa está comendo aquele frango da Dona Maria? Ah, vai dar uma diarreia. Entendeu? Eu não aceito isso. Eu quero que isso saia de mim. Eu não aceito ver uma coisa dessa. Então, olha só que interessante. Ó, Gente, a má digestão se caracteriza por qualquer coisa que não permita que você tenha uma digestão normal, equilibrada. E isso pode ser momentâneo, por conta das emoções, e isso pode ser uma coisa que já está instalado, que já está crônico. Que já está crônico. Tem vários anos. Tem gente que diz que já tem mais de 15 anos que convive com estômago com refluxo, com dor, com enjoo. Mais de 15 anos de omeprazol. uhum. É, Certo? então, já que já estamos entrando nesse assunto também de emoções e percepção, a gente já aprendeu, quem está aqui nos assistindo, que sempre está aqui com a audiência aqui com a gente, já aprendeu que as emoções adoecem. Então, me diz aí o que que acontece, que tem pessoas que comem e ficam passando mal, então, estufado, com essa má digestão. Me diz qual é a emoção. Você já começou a falar. Quem tá aqui todos os dias já foi pegando no ar muita coisa. Então, dê alguns exemplos aí das emoções. Você já começou até, né? Dar algum exemplo. É, Mas fale. como você não me deixa interferir nas tuas perguntas, não, tá? Que as pessoas façam as perguntas para você e às vezes eu vou responder e eu já vou linkando direto com a emoção, porque isso é muito natural para mim, né? Por saber e por estudar e por ensinar que as doenças elas são desenvolvidas pelas emoções e esse poder de adoecimento das emoções atinge até 95%. Então eu volto muito fácil eu linko muito rápido a doença com a emoção, mas não deixa eu atrapalhar você não, tá? Segue o teu roteiro aí. Se não é a hora da emoção, você pode voltar no que era. Mas eu posso responder também. Talvez você e as pessoas que estejam aqui estejam muito interessadas em saber quais as emoções que mais adoecem a digestão. Então vamos lá. Eu peguei 4 emoções aqui e dessas 4 emoções saem muitas, mas saem muitas vertentes, tá? Mas pega aí a tristeza, a euforia, que é as emoções que afetam direto a digestão, a raiva e a ansiedade. Então, tristeza, euforia, raiva, ansiedade. Agora, um exemplo, ansiedade vai para quê? Ansiedade pode ir para medo, para insegurança, para preocupação, para
A ansiedade também pode ir para o sentido de desproteção. Então, a raiva pode ir para ódio, pode ir para rancor, tá? A euforia, a alegria, sei lá, eu tô assim que eu não consigo me controlar diante disso que aconteceu. Agora que eu vi isso acontecendo, agora que eu vi isso. Então, isso aqui abre um leque muito grande. E essas emoções são as que têm um poder muito grande de afetar diretamente a digestão. Tanto a tristeza, com o leque dela todinho, quanto a euforia. Mas por que euforia? Quantas pessoas são doentes da digestão, detonam o estômago, o fígado e a vesícula, porque elas não conseguem controlar a euforia, o estado de alegria. Tudo para elas é comida. O mundo se resume a hoje. Elas não entendem que elas têm uma criança para criar, que elas têm um neto, que possivelmente, se elas estivessem cuidando da alimentação, elas iriam ver esse neto se formar na faculdade. Não. Elas ficam tão eufóricas que ela fala: que manda aí, o que vier agora eu como. Não, a vida é agora. A alegria é muito grande. Não tem tempo para restrição, restringir ou fazer alguma restrição. Não. Eu falei, eu verbalizei certo? É restrição mesmo? Alguma coisa na minha mente diz que não é assim que pronuncia. É restrição, né? Não é É, restrição, é restrição. É. Aí, a pessoa que entra na euforia, que ela não tem equilíbrio desses sensos de alegria, de comemorar, de festejar, elas não têm senso de limite nisso, elas detonam com a digestão. Elas misturam tudo, elas comem a qualquer hora, elas comem qualquer coisa, certo? Por conta da euforia. Então, essas emoções, tristeza, euforia, raiva e ansiedade, são as que mais afetam a digestão. E aí, vamos mais fundo um pouquinho? A digestão é só estômago? Não, gente, não é só estômago. A digestão precisa do fígado, precisa da vesícula, né? Precisa do bom funcionamento da vesícula e do fígado para produzir as enzimas digestivas, para produzir ali a bile, que muitas pessoas entendem como fel. uhum. As pessoas, esses órgãos fazem parte. Precisa do pâncreas, gente. O pâncreas para poder equilibrar ali como que vai fazer o metabolismo dos açúcares. Porque se o pâncreas não estiver funcionando bem, os açúcares não são controlados. E quanto mais doce você fica, menos você vai viver. Quanto mais doce o seu corpo ficar, menos você vai viver. Então, a digestão, ela precisa do equilíbrio do intestino, da vesícula, do fígado, do estômago. Não é só estômago, não é? Tem pessoas que têm um hálito horrível. Vai lá fazer uma endoscopia, o médico fala, ó, tá ok. Aí vai ver, o pâncreas da pessoa tá entrando em um estado de decomposição. Entende? O câncer hepático, por exemplo, ele é muito rápido. Vocês já devem ter ouvido falar que uma pessoa da hora que descobre até o falecimento, poucas conseguem chegar a 3 meses, Uhum. né? Com câncer de pâncreas, poucas conseguem, é muito rápido. E às vezes está desequilibrado ali o pâncreas e o estômago não está dando sinal. É. Entende? É a pele que está dando sinal, é o olho que está dando sinal, que está tudo amarelo, Uhum. tá? Ou está tudo amarelo e aquele olho vermelho. Então, é isso aí. Respondeu você? Respondeu perfeitamente, eu só não sabia que o estado de euforia, de alegria, poderia. Isso para mim foi novidade. Eu achava que sempre era pro lado só da raiva, da mágoa, o lado negativo. Por quê? Para mim foi novidade. Você trouxe e já tirou, explicou muito bem isso, né? Já tirou essa dúvida. Porque você falou que a pessoa acaba comendo dali naquela euforia e já vai interferindo. A Indy tá falando aqui. Minha meta agora é deixar de fumar. Vi que melhorei muito. Eu creio que até final de ano eu não estarei mais dependendo do cigarro. Eu Minha se... creio que até final desse mês, ou até amanhã, ou até o final do dia. Eu não aceito. Você tem um poder sobre o vício, você tem poder de decisão sobre o vício. Pode ser até o fim do dia. É comum para mim atender pessoas que relatam vícios de maconha ou de outras substâncias de 15 anos, 20 anos, e a pessoa entra num estado de domínio sobre a existência que ela determina
e ela para ali, consegue parar ali. Então, tudo que for de grandeza para a tua vida, Indy, não coloca prazos longos, tá? Determina prazos curtos, que você vai ser surpreendida pelo poder que tem dentro de você. Coloca datas, prazos curtos, tá bom? Thelma, você falando aí sobre a questão da endoscopia, quando eu era, acho que eu tinha uns 14, 15 anos, eu cheguei a fazer uma endoscopia porque eu sentia muita dor, né, assim, essa questão da má digestão, barriga estufada e tal. E eu fui fazer endoscopia e não mostrou nada. Tudo lindo, o estômago tava perfeito. Só que depois que eu fui descobrir que eu tinha questão de gordura no fígado, mas sabe, nunca ter encontrado, tipo assim. E na verdade, cheguei numa fase assim que eu achava, meu Deus, será que é coisas da minha cabeça? De uma certa forma era, né? No sentido assim, de emoções. Não que eu tava ficando criando uma doença, mas realmente, desde novinha, eu já tinha esse problema de digestão. Igual eu falei, de quando eu me entendo por gente. Eu tinha isso. É algo assim que eu, agora, com o terceiro DNA, estou sempre trabalhando em mim, né? Já tô localizando e tal, conversando com você. Peguei, fui tentar localizar ali. Não tirei ainda para resolver essa questão. Tô fazendo meio que igual a rinite, né? Mas eu vou tirar agora, porque é muitas coisas para resolver. Tem uma lista, né? A gente vai por prioridades. Mas, daí, igual você falou, pode acontecer também devido a algo que minha mãe passou, ser uma criança que já vai ter essa predisposição a ter isso, porque tem essa questão, minha mãe teve, né, tipo, má digestão, por isso que eu tenho, é uma coisa que, hereditário, né, que eles falam ali, é de família, é genético. Não, a gente come e passa mal. Tem alguma ligação também já de criancinha? Crianças, Sim, na verdade? porque, porque é o seguinte, Nayane, hoje nós já sabemos, a ciência já está divulgando isso aí, e quem busca encontra já até informações fáceis, acessíveis sobre isso, do 0 até os 9 meses de gestação, nós recebemos as informações para a vida do zero da fecundação até os 9 meses de gestação, nós recebemos as informações do nosso pai, do corpo dele, da saúde do corpo do nosso pai vem para nós. A saúde do corpo da nossa mãe vem para nós. E as emoções que a nossa mãe está tendo ali durante a gestação está vindo para os nossos órgãos também. E hoje já sabemos que também já é somatização. Por isso que tem crianças que já nascem muito doentes. Uhum. Sabe? Tem crianças que já nascem com problemas sérios de anemia, já nascem com problemas sérios de fígado. Sabe aquelas crianças que não conseguem ir alta do hospital porque tem que fazer o banho de luz, já nascem com problemas de é, as taxas do fígado, a bilirrubina, essas coisas ficam alteradas por conta ela absorveu as emoções da mãe. Indo mais a fundo ainda, os 3 meses antes do óvulo da mãe ser fecundado, os 3 meses deixam registros muito fortes. Por exemplo, se a gente sofreu um luto, dependendo se você é apegado à pessoa, você ama a pessoa importante para você, 3 meses após o falecimento daquela pessoa, você ainda está muito impactado. Você está Uhum. muito machucado. Dependendo de como você se relacionava com alguém que te traiu, 3 meses depois daquela traição, você ainda está muito impactado. Dependendo da forma que você se relacionava com tal pessoa, 3 meses depois daquela profunda decepção, você ainda está muito impactado. Acontece que, às vezes, 3 meses depois, a mãe já está sendo fecundada. E aquela energia todinha está instalada nela. Ela ainda chora muito por aquilo. Ela ainda sente muita raiva por aquilo. Ela ainda sente muita tristeza por aquilo. Até mas tem condições dela sentir muita euforia também? Tem, né? Ela sente muita raiva, ela sente muita ansiedade. Ela tá casada com esse homem, mas sabe o que aconteceu? Ela fugiu do Uhum. outro homem que falava que ia tirar a vida dela. Ela fugiu. E como ela veio para essa cidade com esse homem agora, tem 3 meses, mas ela já engravidou de mim. Então, o que acontece com o meu fígado? Ele tem uma tendência, na formação dele, de ser mais sensível a essas emoções. Uhum. Por isso que é de extrema importância a reprogramação e a ressignificação.
A reprogramação, ali dentro do terceiro DNA, quando a gente cura raiz paterna e materna, e quando a gente ativa nossa identidade, nós fazemos uma desconexão de toda a programação recebida lá no ventre, com gratidão e honra, porque se não fosse aquela matéria doada pela mãe, eu não existiria. Porém, agora eu entendo que eu tenho uma liberdade dada pelo meu Criador para viver a minha vida de forma única na Terra. Então, agora eu posso fazer prova e dar aquela promessa. Eu te dou a vida para que você tenha vida em abundância. Agora eu consigo, que nem o terceiro DNA ensina lá, eu ensino eu aprendo e eu posso falar para as minhas células, ensinando elas como recomeçar, como se limpar. Sim. Como se limpar. Porque aí, respondendo você ainda, por que uma criança pode nascer com problemas de fígado já, de digestão, desde pequenininho, com refluxo? É todos que nascem com refluxo? Não. Mas é todos que nascem com a válvula cárdia ainda em desenvolvimento? É todos, mas por que nem todos têm refluxo? Eu tive 3 filhos. 2 normais, que eu dava mamar, eu dava comida. O meu primeiro filho, menina, eu não sabia. Quando a minha criança tinha 3 meses, eu dava colherada de comida. E ele engolia, e ele comia. E nunca teve. Já eu tive um dos meus filhos daí, que teve muito refluxo, Uhum. que quase perdeu a vida por refluxo. Que Uhum. eu tive que fazer, reanimar. Eu tive que fazer a massagem cardíaca em casa para dar tempo de chegar no pronto-socorro, porque broncoaspirou Uhum. com refluxo. Aí vou analisar as gestações totalmente diferentes. As emoções das gestações totalmente diferentes. Quando localizei, mesmo sendo lá no passado, o que aconteceu? O refluxo, que tinha sido desenganado pelo médico pediatra especialista, leva para casa, a gente não tem mais nada o que fazer, a gente precisa da vaga da UTI. Leva para casa e vamos ver o que vai acontecer. Nunca mais voltou para o hospital. Entende? Porque houve uma percepção do que era ali. Sim. Então, Fez música. as emoções da mãe interferem sim na digestão do filho. Ó, pra Respondendo você. você ter ideia, igual, tipo, eu não sinto mais dor no fígado, igual eu tinha aquela cólica que dava uma dor na barriga, que inchava. Isso eu não tenho mais. Não sinto mais o meu fígado inchado, igual ficava essa parte de cima aqui. Só que eu ainda tenho problema com a questão da digestão. Eu ainda não tirei para resolver isso. A digestão, tipo assim, de comer e às vezes ficar dependendo, ou ficar rotando, eu fico com a sensação ainda estranha, mas não dói, meu fígado, não sinto dor igual eu sinto. Nossa, eu sentia muita dor. Você quer ver quando eu ia engravidar? Sempre eu até descobria logo, assim, que eu tava grávida, porque me atacava de uma maneira. Uma dor no fígado, um mal-estar, eu chorava, ficava assim, nada passava aquela dor, de tanto que doía, inchava mesmo a barriga aqui nessa parte da região do fígado, ficava redondinha, inchado, assim, era algo. E eu nunca mais tive essa dor. E só que eu percebo que eu ainda tenho que resolver algumas questões ainda de gestão. Eu ainda percebo. Olha, tem emoções, Nayane, que as pessoas nem sabem que afeta o fígado, elas nem sabem que são portadoras dela. Por exemplo, a tristeza. A tristeza muito longa por alguma coisa, ela afeta o fígado também, não é só o pulmão. Uhum. Tá? Tristeza profunda. Porque se eu tenho tristeza profunda, eu não estou vivendo a vida. Se eu não estou vivendo a minha vida, o meu corpo entende, pera, eu vou ajudar ela, ela não quer viver a vida está muito triste para ela. Então, que tal esse órgão, que é um órgão enorme, é o maior filtro do corpo, que é o fígado, ele vai te ajudar a viver profundamente essa tristeza. Então, eu vou parar de funcionar ajudando você. Eu vou funcionar mal, eu não vou filtrar mais, eu vou deixar o teu corpo intoxicar, para mim acelerar o teu processo para você também se desfazer aqui na Terra. Já que você está triste, tão triste, você não sai dessa tristeza, eu vou te ajudar a diminuir o seu tempo de vida aqui. É muito sofrido para você viver. Eu quero que vocês entendam que o nosso corpo, ele não tem senso de humor, ele acata as emoções que a gente está sentindo. Por isso que eu ensino que todos devem ser cada vez mais conscientes. Cada vez mais conscientes. E só essa consciência aqui ela é pouca. Eu preciso despertar a minha verdadeira identidade
para que eu me torne consciente agora com a inteligência que está no meu subconsciente. Certo? Esse é o segredo do terceiro DNA. Só É. com esse consciente aqui eu não dou conta. Então, olha, suponha que eu estou com raiva, eu estou de luto, eu estou com raiva. Não, mas eu estou de luto. Eu estou só com saudade, com falta e com tristeza. Não. Sabia que o luto longo, ele exala raiva? Eu não aceito que essa pessoa tenha partido agora. Eu Uhum. não aceito que ela tenha partido assim. Eu não aceito que o meu filho foi agora. Eu não aceito que a minha mãe foi assim. Não tinha que ser ela. Uhum. Tem pessoas que até falam, né? Tantas pessoas aí fazendo tanta coisa, por que tinha que ser meu filho? Aham. Tantas pessoas fazendo tanta coisa ruim, por que tinha que ser a minha mãe agora? Uma A pessoa minha tão mãe boa. estava cheia. A minha mãe estava cheia de energia para viver. A minha mãe é muito nova. A minha mãe era muito boa. Eu Uhum. não aceito. Sabe o que tem por trás disso? Raiva. Sabe quem que vai sofrer? O fígado. Entende? É incrível. Eu não aceito, eu não aceito. Eu tô com raiva de quem? Eu tô com raiva, mas foi o que levou a minha mãe? Foi algo inesperado. Eu tenho alguém para culpar? Foi um médico irresponsável? Não, não dá para culpar. Ai, foi esse vírus, mas não dá. Tinha uma inteligência maior que não podia ter deixado a minha mãe partir agora. Inconscientemente, eu tô com raiva da inteligência divina. Eu tô com raiva de Deus. Inconscientemente, se eu tô com raiva de Deus nesse luto, é tudo inconsciente. Mas eu Aham. tô com raiva, eu não aceito, eu tô com raiva. O que acontece? A minha ligação espiritual com a inteligência divina fica muito baixa. O meu corpo entra num ciclo de doença. Eu perco a minha força vital na Terra. Uhum. Entende? Ou- Então, todas as pessoas que despertam a inteligência emocional e espiritual, elas entendem trabalhar o luto de um jeito diferente. Não é aceitar que todo mundo ao redor vai partir e eu vou ficar bem o tempo todo, não vou sofrer. Tem o tempo do luto. Uhum. Tem o tempo para chorar e tem o tempo de falar: chega, eu não sou Deus sobre a vida de todo mundo, né? E agora eu honro a vida com os que estão vivos. Está lá na Bíblia, Uhum. né? Pra gente fazer isso. Isso. Ou as pessoas ficam com aquela sensação de tipo, eu entendo que Deus sabe de todas as coisas, né? Porque, igual você falou, é muito inconsciente, mas no fundo você não consegue, não sabe como lidar com essas situações. Por mais que você não verbalize, tipo, ah, Deus, não, eu não concordo. Mas você fica assim, não, Deus sabe de todas as coisas. Mas no fundo você fica, poxa, mas tinha que ser, né? Igual eu, até questões de gestação. Igual eu falo, tá, mas ninguém quer passar por isso. Né? Tipo assim, ninguém quer perder um filho. Por mais que eu entendo, vamos supor, tô dizendo agora sobre mim. Eu entendo que Deus sabe de todas as coisas, e daí vem às vezes as pessoas, ah, Deus vai te dar outro. Tá, beleza, eu sei que às vezes Deus vai me dar outro no tempo dele, mas você entende que é uma situação que você às vezes não quer passar. Beleza, eu entendo, Senhor, que tudo tá nos seus planos, no teu propósito, mas eu não queria estar passando por essa dor, né? No fundo você fica assim, tá, mas eu não queria, Entendo. né? Entendo você. Esse assunto ele é tão rico porque já veio aqui na minha mente. Ah, fala para ela sobre a questão do amor do Criador por ela, quando um filho não pode ficar. É uma demonstração do amor de Deus por você quando um filho não pode ficar. Mas pera assim, como assim? É uma demonstração de amor. Eu ter um filho e o meu filho não poder ficar? Então vamos lá. Existe a herança, a carga hereditária, a herança genética e a herança espiritual. Correto? Uhum. Correto. Existe lá na Bíblia uma passagem que fala que uma maldição ela pode acompanhar 14 gerações, correto? Correto. Até 14 gerações. Suponha que foi o primeiro filho, não sei se é o teu caso, suponha que foi o primeiro filho, ele honra o pai. O pai nem sabe as cacacas que o bisavô fez. O pai não sabe as cacacas que o bisavô ou o pai do bisavô fez. E ele vem trazendo isso. Ele vem trazendo. Talvez o pai dele conseguiu conter. Talvez o pai do bebê que partiu conseguiu conter. E esse bebê, talvez a presciência divina, a inteligência divina, viu que poderia acontecer alguma coisa muito triste que viria através dele, porque alguém lá atrás na geração fez. E a Uhum. geração futura teria que pagar isso. E Deus, por amor a você e ao seu
amado marido decidiu recolher essa criança. Eu vou pular isso. Eu vou pular. Eu vou abençoar você. Eu recolho essa pessoa. Entende? Uhum. São coisas a serem analisadas. Uhum. Eu recolho essa pessoa. Eu recolho essa pessoa e eu, por amor a você. Eu entendo, Entende? O teu primeiro sai. entendo, Diga. eu cheguei a orar sobre isso. Você acredita que eu fiz essa oração e depois eu fico lembrando de tipo assim, eu sempre falei que não é que eu queria ter filhos apenas por ter filhos. Falo que uma das minhas orações que eu fazia, eu queria filhos para Deus. Eu falava, Senhor, me dê filhos, assim. E eu lembro da minha sogra contando que ela tinha um sonho muito grande de ter menina. E ela falava se ela queria muito uma menina, só que ela orava, ela falava assim, Senhor, só que se for para ter uma filha para ser perdida, tipo, me dá problema, né? Não me dê. E Deus deu 4 homens para ela. E todos, tipo assim, são muito maravilhosos ali, todos servem a Deus de uma maneira assim lindíssima. E ela falava isso, e eu via ela orando e eu via eles, eu falei, meu Deus, me dê essa fé, né? Então, assim, e eu orava exatamente assim. Quando foi? E eu fui a que trouxe a primeira neta da família. Você acredita você falando aí? Eu fui e ela queria muito, era o sonho dela. Tipo, ter uma netinha, então, porque ela não teve ela não teve filha, ela tentou 4 gestações. E daí eu que fui a primeira que dá a neta e com todos os problemas a gente vai entendendo. Eu fiz terapia, eu entendi tudo, assim. Você O que entendeu? Mas deixa eu trazer mais um exemplo para as pessoas, e daí vamos falar a resposta para a Keila. Eu vou trazer mais um exemplo sobre essa questão das crianças partir, ainda bebezinho, tá? Não conseguir viver, não ficar na terra. Mas a Keila quer saber aqui, ó, eu não tenho mais a vesícula. Quais emoções eu tenho que equilibrar para ajudar nessa parte? Olha que interessante a pergunta da Keila. Já vou te responder, Keila. Mas uma vez eu atendi uma pessoa com um caso muito triste de abuso. Muito triste mesmo, que repercutiu no estado todo dela, que ela morava lá na época. Um caso de abuso familiar muito feio, muito grave. Quando essa pessoa veio tratar isso, fomos indo na raiz, fomos indo. Ela não lembrava na primeira sessão. Lá pela terceira sessão, ela conseguiu se lembrar de uma história que alguém contou, que um dos avós dela lá atrás foi um grande abusador. Um grande abusador. E ele fez muitas vítimas. E aí ela conseguiu entender quem que é que ela tinha que liberar agora. Por que que aconteceu com ela? Estava nas mãos dela acabar com a vida social da pessoa que fez isso com ela agora, ou deixar. Acabar com a vida social da pessoa ou deixar. Eu falei, você representa hoje aquele grupo de vítimas que o seu avô fez lá atrás, que nunca falaram, que silenciaram, que levaram para o túmulo o abuso que o seu avô cometeu. Agora você representa elas. Você leva a maldição para frente ou morre em você? Você coloca essa pessoa na cadeia, acaba com a família, com tudo que tem ali, ou você consegue colocar fim nessa maldição aqui, libertar os seus filhos, libertar as gerações próximas, encerrar essa maldição. Entende? Uhum. Então, um caso, por exemplo, aqui talvez vocês vão entender. Tem coisas que, se a gente não dá conta de passar por tudo isso, Deus conhece a nossa natureza, a nossa capacidade de suportar. Então, tem pessoas que não ficam para não passar por algo. Eu não quero entrar em detalhes, em muito detalhes, mas o que aconteceu com essa pessoa, com essa vítima, foi uma coisa muito, muito, muito grave. Muito feio entre família. Uhum. Muito feio entre família. E quando foi localizar tudo, era uma coisa lá de trás. Tem famílias que não suportam, tem pais que não suportam isso. Então, se aquilo teria que acontecer com aquela pessoa quando vai crescer, às vezes ela vai antes. Sim. Essa semana que passou, eu atendi uma mamãezinha com uma dor terrível, terrível, terrível. E uma das dores dela é que o filho dela de 13 anos, normal, saudável, alegre, abençoado, deu boa noite e foi dormir. No outro dia ela chamou para ir para a escola, nada, chamou para ir para a escola, nada, chamou nada, foi ver, o menino já tinha, ele tinha falecido, estava com o corpo frio, um menino saudável, sem problema nenhum.
Aí depois na autópsia, o que que tinha? Um aneurisma. Rompeu uma veia no cérebro e ele partiu enquanto estava dormindo. Uhum. Então, essas questões agora, por quê? Por que que aconteceu isso? Se a gente ficar colocando por quê, acaba a vida, acaba o sentido da vida. Sim, Então, a terapia integral sistêmica, ela ensina a gente a ver com os olhos espirituais, porque tem coisa que você não acha explicação. Se não for o espiritual, a sua vida perde o sentido, você perde a noção, certo? verdade. É maravilhoso ter integral sistêmico. Ah, é maravilhoso, porque a gente olha, é um conjunto de coisas, são todas as coisas, e isso nos dá essa esperança, né? Eu sempre falo, gente, terceiro DNA, eu fico lendo, eu me emociono. Eu me emociono com os depoimentos, porque eu fico assim, é isso, a gente não tem mais uma esperança, e daí Deus ter enviado, e eu vejo muitas meninas falando isso pra mim, que oraram e conheceu o terceiro DNA, né? Então, tipo assim, realmente. E eu me Uhum. emociono igual com o depoimento da Indy, né? Ela veio pro terceiro DNA, né? Que alguém daí viu o que ela estava passando e deu acesso para ela. E ela tinha tentado se suicidar. Pra você ver, né? E ver hoje ela rompendo, ela é tão dedicada. Eu fiquei muito emocionada com a história dela. Eu Me também. emocionei mesmo, Eu também. É uma porque história linda de superação, né? é uma emoção. Nossa, eu fiquei mesmo assim, tão feliz, com o coração tão grato pela o que ela conseguiu, né? Tipo assim, romper, e ela vai romper muito mais, né? Ela falando Vai. aí do. Isso, Vai. E o importante, Nayane, é deixar claro para as pessoas, porque eu falando aqui, você falando, são assuntos parecem tão complexos, tão profundos, né? O que que é esse método, então? Nossa, será que eu vou dar conta de fazer? Toda essa grandeza que envolve libertação de alma, libertação de mente, é tratado de uma forma simples, numa linguagem simples e acessível. Ontem foi domingo? aham, Foi sábado, eu recebi o abraço de uma pessoa, ela me deu um abraço, ela falou, eu queria tanto ter palavras maravilhosas para falar, para te agradecer, mas eu só posso te dar um abraço. Eu não uhum, consigo verbalizar a gratidão da transformação que você trouxe para minha vida com o terceiro DNA. E falou: tá vendo ali a minha filha? Ela tá fazendo já. Ela tá assistindo às aulas. Falei: sério? Quantos anos ela tem? Ela falou: 12 anos. Eu falei: você se certificou dela não assistir perto de você, dela ficar num ambiente sozinha, para ela poder trabalhar as emoções? Aham. Uhum. Eu falei: Fulana, vem cá, você tá fazendo o método? Ela disse sim, a menininha. Eu falei: você tá entendendo demais, Thelma. Eu tô entendendo demais. Tá melhorando a minha vida na escola, tá melhorando tudo na minha vida. 12 anos. Então, é um poder muito grande numa linguagem muito simples, sim, né? É um poder muito grande numa linguagem muito simples, muito direta, muito assertiva, sim, muito didática. Foi todo conhecimento de livros como esse aqui, ó, do Dr. Joe Dispenza inteiro, livros como esse aqui, ó, do cientista Amit Gosman, ó, sobre o poder do inconsciente. Tudo isso aqui traduzido numa linguagem simples e rápida. sim. Ah, eu já vou te responder. Uhum. Teve uma pessoa também que sábado entrou em contato comigo e falou assim: olha, o método trouxe muita transformação para minha vida, muita, muita, muita. Mas, Thelma, você já até falou lá com a Nayane um dia, ou falou num negócio lá, que tem gente que não dá conta de assistir o método, Aham. fica sonolento, fica disperso e não consegue assistir. Ai, Thelma, o meu marido é assim. Ele chega em tal aula, ele empaca. Ele chega em tal aula, ele não consegue. Dá um sono, dá um cansaço. E ele sai dali, chega, mas ele vai para o quarto, ele pega o celular. Ela falou, por quê? Falei, olha, nós temos que entender também que nem todas as pessoas estão preparadas para a transformação. Às vezes ela não está ainda, ela não conseguiu ainda. É como se ela não sofreu o bastante. Entende? Tá sofrendo, tá empacado numa coisa, mas chega naquela aula que é a libertação que teria que compreender, não dá. Ai, que sono. Não aguento, não aguento. Tô aqui, mas está só o corpo, a minha mente está em outro lugar, tem que sair, tem que resolver alguma coisa, não passa. Ela falou assim, tem uma aula que ele não passa dela, ele já tentou 4 vezes e não passa dela para frente. É o tempo. Agora segue a tua vida, fulana. Eu falei para ela, você conseguiu concluir tudo, Thelma. Já voltei para assistir de novo e já estou tendo insights. Já tive que pegar outro caderno, porque agora eu já estou entendendo de novo.
Eu tô entendendo de uma forma nova agora que eu tô assistindo de novo. Olha que coisa. E ela Sim. falou, e eu tô chegando à conclusão, a vida vai me colocar muitas escolhas para fazer. A vida vai colocar escolhas que você vai ter que fazer. Certo? Deixa eu responder a Keila. Hum? A Keila falou: eu não tenho mais a vesícula. Quais emoções eu tenho que equilibrar para ajudar nessa parte? Gente, que pergunta inteligente. A vesícula, ela é de extrema importância para digerir as gorduras. E a Keila já sabe, ela é do terceiro DNA, ela sabe que o nosso corpo precisa de gorduras. Que quando a gente aprende a se alimentar de gorduras, a gente meio que fica no formol. Sabe o que é ficar no formol? Você paralisa o envelhecimento. Você consegue se manter jovem por muito tempo. As gorduras. Agora ela não tem mais a vesícula. O metabolismo de gorduras ficou um pouco mais delicado. Então, eu já ia responder aqui a enzima que ela tem que tomar. É uma aula, gente. A aula de suplementos já está indo para a plataforma. Já está nas mãos da Nayane, para a Nayane colocar na plataforma. Já foi gravada a aula de suplemento lá. Lá na aula de suplemento eu estou falando da enzima obrigatória para quem retira vesícula, tá? Mas é uma enzima também que, para pessoas de 45 mais, 50 mais, como eu, naturalmente a gente deve tomar enzima já, tá? Porque a gente precisa ajudar o nosso organismo no processo de envelhecimento, ok? Mas quais emoções? Quais emoções uma pessoa tem que ficar atenta quando não tem mais vesícula? Vamos lá? Rancor. Rancor. Aquela emoção, Keila, de sensação de injustiça. Uhum. Como isso comigo? Como isso comigo? De novo na minha vida? Como? Um rancor, uma injustiça. A emoção que você tem que trabalhar, Keila, agora, é aquela emoção assim, ó. E quando a vida perceber que você evoluiu, as coisas vão parar de acontecer. É aquela emoção assim do que fizeram uma grande injustiça comigo e eu tenho que ficar quieta. Não tem como eu jogar isso no ventilador. Vai ficar horrível se eu jogar no ventilador, porque o mal que a pessoa me fez feriu alguma coisa também dentro de mim. Que se eu falar do mal da pessoa, eu vou expor alguma coisa aqui também. Entende? Sabe aquela sensação de injustiça que eu tenho que ficar velada? É essa emoção que você vai curar-se, que você vai se livrar dela. Tá? Esse tipo de emoção velado, de injustiça, que afeta a vesícula. E quando já retirou a vesícula, chegou agora o terceiro DNA e já não tem mais a vesícula, sempre você vai trabalhar agora essa emoção de injustiça. Você vai se blindar contra a emoção de injustiça. Certo? Uhum. Maravilhoso, né? Para quem já está no terceiro DNA, compreende muito bem o que você está querendo dizer. Qual emoção que eu tenho que ficar mais atento sempre assim em mim, né? A gente vai aprendendo a saber qual que é esse nosso ponto fraco, né? Vamos dizer assim. Não tem medo de se conhecer e falar, opa, eu sou uma pessoa que eu tenho a tendência para esse sentimento. Sempre manter a frequência, equilibrar esse sentimento, né? Vou Isso. dar uma olhada aqui se tem perguntas. Ó, eu rolei aqui, eu achei aqui a Vital Natureza, falando obrigado por este assunto. Deus recolheu minha pequena muito bebê, mas sempre me senti abençoada por este ato que Deus fez. Me senti abençoada. Ele cuidou de tudo mesmo. Que bom. Ela não tem sentimento de injustiça ou sentimento de revolta contra Deus. Às vezes, gente, esse sentimento de revolta contra Deus por coisas que acontecem na nossa vida que é tirado de nós, ele fica dentro do inconsciente. Ele não deixa a gente ter saúde, não deixa a gente prosperar, né, Yane? Aham. Tem pessoas que carregam um sentimento de injustiça tão ali enraizado, uma revolta, entende? Por que tiveram que roubar ela de mim? Por Sim, que ele tirou ela de mim? Por que eu perdi ela? Por que ela não casou comigo? Por que ela casou com fulano? Por que ela teve que falecer? E carrega esse sentimento, sabe? A vida é injusta. Toda vez que você carregar o sentimento de que a vida é injusta, você não prospera. Você não consegue se conectar com a abundância. Por isso que é importante você reprogramar as suas emoções. Toda vez que tiver um sentimento de falta dentro de você, você não consegue se conectar com a abundância. Até vou colocar mais uma aula ali dentro do método. Eu vou tendo inspirações e vou tendo, que nem agora, comprei esse livro novo.
Esse livro Aham. aqui trouxe muita evolução para minha mente e esse conteúdo precisa ir lá para dentro da plataforma do Terceiro DNA. O equilíbrio total do meu ser agora, eu me senti completa, eu me senti plena. Ninguém tira nada de mim, ninguém tirou nada de mim. Eu sou inteira. Tá entendendo? Sim. Independente da traição, independente do maltrato, independente do abandono, independente da humilhação, independente de tudo. Hoje eu me sinto inteira, eu me sinto plena, eu me sinto preenchida pelo cuidado de Deus. Este estado, ele desconecta todas as maldições e ele consegue me conectar com tudo o que é prosperidade, tudo que é evolução, tudo que é saúde, tudo que é cura, tudo que é abundância. Eu Uhum. quero trazer uma aula sobre esse sentimento, como criar esse sentimento dentro de si, tá? Uma vez que eu consigo trazer esse estado aqui para mim, não tem doença que fica, não tem vício que fica. Não tem. Sim. É um estado de presença, um estado de Uhum. presença integral. Sim. E olha que eu já consegui ter essa percepção assistindo suas aulas. Você pode trazer uma aula mais sobre isso, mas isso eu já consegui compreender muito, muito forte, Thelma. De realmente você sentir e trazer isso. Quem assistiu todo o método já vai conseguir já ter isso. Mas vai ser muito bom você colocar mais uma aula, maravilhoso. Aí, Eu vou colocar aulas curtas também, para que as pessoas percebam as coisas rápido, não se sintam cansadas, tá? Todos os grandes insights que eu for colocando ali na plataforma agora, eu vou me esforçar para colocar em aulas de 8 minutos, que é uma injeção direto na veia e rápida, entende? Porque as pessoas ainda estão se curando da ansiedade, do estresse, pessoas que sofreram por vício por muito tempo, pessoas que foram viciadas e usuárias, por exemplo, de crack, elas têm um cérebro que vai levar um tempo para voltar à expansão. Elas são imediatistas. E pensando na ideia de ajudar todas as pessoas, eu quero fazer isso. uhum. Tá? Todos os complementos que eu for colocar ali dentro do método, eu quero colocar assim, em injeções, como se fossem injeções na veia. Tá bom? Um conteúdo resumido, 7, 8 minutos, que te dá um insight enorme de vida, Sim. tá? Ó, a Dani Alves está falando, estou maratonando suas lives no YouTube, maravilhosa. Que bom. Compartilha, vamos trazer mais pessoas para o YouTube. Você se inscreve, você compartilha com pessoas para a gente aumentar a nossa família ali, né, no YouTube também. A Indy está falando, sim, Nayane, o terceiro DNA para minha vida foi um divisor de águas. Eu consigo ter amor pela minha vida, pela minha casa. E, em nome de Jesus, eu volto a trabalhar dia 12 de abril. É isso Maravilhoso. aí. Uma coisa que você aprende com o terceiro DNA é que a gente não fala mais assim, se Deus quiser. É uma crença muito, muito forte essa, sabe? Se Deus quiser. Quando eu parei de falar o se Deus quiser, algumas pessoas, na melhor das intenções, dentro da limitação, achou que você está blasfemando contra Deus. Você está blasfemando? Não, é que eu fui um degrau a mais. Se Deus quiser, não, é bom. Tudo que é bom, Deus quer. Tudo que é bom, Deus já viu para mim. Deus quer tudo que é bom. Deus quer tudo que é saúde. Deus quer tudo que é bênção. Então, não é se Deus quiser. É com Deus eu realizo. Porque Deus quer. Uhum. Com Deus eu realizo tudo. Porque Deus quer. Então tem muita gente, vem na minha casa, eu vou, pode deixar. Se Deus quiser, eu vou. Você está vendo que a pessoa está ela está se livrando de toda e qualquer responsabilidade? Uhum. Eu noto em mim, Nayane, quantas vezes quando eu usava o se Deus quiser, eu falava da boca para fora, entende? Se Deus quiser, se eu não for, porque Deus não quis. Uhum. Então eu não ia ver se eu tinha combustível, se meu carro estava bom para eu ir, eu não ia ver na minha agenda se aquela data ia dar certo. Eu falava para a pessoa, se Deus quiser, eu vou. E assim, vai ter que, se Deus quiser, vai ter que aparecer meu combustível, vai ter que aparecer a vaga na minha agenda, alguém vai ter que cancelar, alguém vai ter que fazer tudo. Eu não agia. O terceiro DNA explica, numa linguagem simples, para você que você é Deus na Terra. Por quê? Você é autorresponsável. O Deus poderoso, ele já te deu tudo o que é de bom. Se você não toma consciência do que você realmente quer, as coisas não acontecem na tua vida. Você nunca vai para aquele resort. Você nunca vai para aquelas férias. Você não vai conseguir pegar aquele voo na primeira classe. Nunca. Deus quer para você?
ele quer tudo para você. Ele é o Deus da riqueza. Agora, se você não tomar consciência, não se tornar autorresponsável, não conseguir verbalizar as coisas, não colocar prazo e data, não vai acontecer. É verdade. Você tem que desejar, almejar e decidir. Até dezembro, eu vou estar 20 quilos menos. Até dezembro. Não é se Deus quiser, mas claro que Deus quer que você esteja 20 quilos menos e saudável. Ainda mais se você fala que você é um cristão, uma cristã. Entende? Você tem que ser como Cristo, você tem que ser luz na terra, você tem que ser saudável. Agora, as pessoas falam, se Deus quiser, e deixa, não faz nada. Deus quer. Ele quer tudo para você. Só que tem que entender que você precisa ter autorresponsabilidade. O poder de decisão e de ação está em você. E se você não cura as suas emoções, você nunca vai conseguir fazer essas coisas acontecer. Aí a gente também falou assim: minha mãe teve 3 filhos, sou a terceira, meu irmão morreu com 2 anos na frente da minha mãe. Vendo isso, vejo que ele foi liberado de coisas antigas. Minha mãe ainda sofre muito. Já tá conseguindo. E ela falou assim: aí, estou desde janeiro em casa por não conseguir devido às crises de ansiedades que eram terríveis. Que ela falou que vai voltar a trabalhar, né? A última que tive foi no mês de fevereiro, mas agora eu sei como levantar, sei caminhar. Devo muito à irmã Keila e à doutora Thelma. Minha vida foi transformada graças a vocês. Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Eu amo vocês e honro a vida de vocês na Terra. Ai, muito Amém. legal. Aceito a sua gratidão. Deixa eu ver se tem mais. A Cristiane está dizendo, me ajudando muito esse assunto. Se vocês tiver perguntas, vocês mandam que até o tempo da Thelma já está encerrando. A gente falou amém, com Deus eu realizo. A partir de hoje é a minha nova forma de falar. Aí, Jolela, já... Com Deus eu realizo tudo, porque Ele já me deu o aval. Eu sou filha do rei. Eu sou filho do dono da riqueza. Eu sou filho do doador de toda a saúde. Eu sou filha do construtor desse templo. Ele conhece tudo aqui dentro. Então, com Deus eu tenho saúde, com Deus eu realizo, com Deus eu faço, com Deus eu consigo. Tá? Eu tenho que tomar as minhas decisões, porque ele já fez tudo, ele já deu tudo. O que mais você quer que ele dê? Para você ficar falando, se Deus quiser eu vou, se Deus quiser eu faço, se Deus quiser um dia eu vou emagrecer. Se Deus quiser, um dia eu vou conseguir perdoar. Tem gente que fala isso, sabia? Se Deus quiser, um dia eu vou conseguir perdoar. Hoje ainda não. Se Deus quiser, um dia eu vou conseguir perdoar. Que dia? Aí, não vai você não correr atrás de aprender a perdoar de coração. Se Deus quiser um dia, né, Daiane? Se Deus quiser um dia eu vou ter um carro bom. Ou, né, se Deus quiser um dia, né, eu vou conseguir. Tem tantos exemplos aí, né, gente? Tantos exemplos que as pessoas se ausentam, elas se exumem de toda e qualquer responsabilidade, fica lá em Deus, vai em Deus, né? Porque eu não tenho culpa. Mas, ó, olha só, se você começar a falar assim, eu não tenho culpa daquela pessoa ter abusado de mim. Aquilo lá, a culpa é de Deus, foi Deus que permitiu. Eu era só uma inocente de 3 anos. Aí a coisa começa a mudar, né? Eu não tenho culpa de ter sido abandonada numa caixa de sapato. E tiraram eu lá, quase que um cachorro chega lá e me consumia lá quando eu tinha algumas horas de vida toda suja lá. Eu não tenho culpa, isso é culpa de Deus. Eu era só uma inocente. Então, por que assim não fala? E por que então fala, se Deus quiser, eu vou? Mexeu com a cabeça? Então vem pro terceiro DNA. Ó, o pessoal tá aqui falando muito interessante, esclarecedor esse assunto, muito necessário esse assunto, meninas. Que bom que vocês estão conseguindo compreender da forma correta, com o espírito, né, alinhado, porque as pessoas que estiver ouvindo não tiver também com na mesma frequência, pode interpretar de uma maneira errada. E quem chegou aqui no final vai ficar pensando, o que estão falando, meu Deus? O título é digestão. Então, por isso que depois você tem que voltar e assistir a aula toda, tá? São aulas gratuitas e essas aulas são complementos para todas as pessoas que já estão dentro do terceiro DNA. Mas abençoa você, que não comprou o terceiro DNA, que chega aqui e dá de cara com um assunto desse.
tá? Então, o assunto inicial é digestão. Posso falar um pouco aqui antes de encerrar agora? Deixa eu ver que horas são. Tá, passou o horário, mas eu quero falar sobre alimentação aqui, a gente já encerra. As emoções estão em dia, vocês estão aprendendo a cuidar das emoções, mas entenda que a alimentação, ela precisa ser cuidada. A tua responsabilidade com o templo, ela vai ser um marcador da tua qualidade de vida e do seu tempo de vida. Buscar conhecimento sobre comida que cura, comida que adoece, é sua responsabilidade. Buscar conhecimento sobre quantas vezes realmente é saudável se alimentar por dia é sua responsabilidade. E dentro do terceiro DNA está explicando tudo isso, inclusive no e-book adicional que tem dentro do terceiro DNA. Todos os grandes segredos sobre alimentação e nutrição, que a nutrição convencional do Brasil e do mundo não explica. Por quê? Porque as faculdades de nutrição são dos mesmos donos, tá? São gerenciadas e cuidadas pelos mesmos que cuidam das faculdades de medicina, dos mesmos donos de indústrias, dos mesmos controladores dos grãos. Aham. Então, faz parte de um sistema. Se você quer aprender de verdade como se curar com alimentação, não vai ser na nutrição comum. Tem muitas nutricionistas falando que já vão vir agora para o terceiro DNA, já entrou algumas na última turma, vai vir mais nutricionistas. Por quê? Todo conhecimento da nutrição convencional é muito bom, mas tem que entender a fundo o que não foi passado ali nos cursos. Realmente é passado nos cursos de formação universitária só as coisas que condiz, que convém, que são favoráveis às mentes de controle e domínio. Não é tudo. Agora, tem médicos despertos, tem nutricionistas despertos, evoluídos, se transformando, entendendo que, na verdade, aquilo não é saúde. Tem muita gente. Tem fisioterapeuta despertando, médicos, muitos, nutricionistas, muitos. Eles vão ser o quê? Eles vão se transformar em médicos integrais, eles vão se transformar em nutricionistas integrais e sistêmicos. Pensa, uma pessoa que agora tem a graduação da nutrição, mas agora entende todo o poder de cura e doença da emoção, todo o poder de cura e doença da alimentação. Gente, quem que não quer ir num nutricionista desse? Quem que não quer ir numa nutricionista dessa agora? Quem que não quer ir num médico cardiologista que agora entende que o poder de cura e doença da alimentação, de cura e doença da emoção? Quem que não quer ir num cardiologista desse? Quem que não quer ser acompanhado por um obstetra que agora entende das emoções e entende tudo sobre alimentação? Você entende esse diferencial a mais? Isso é fantástico. É muito fantástico. A Quem gente que não realmente. quer um terapeuta, né, Nayane, que entende sobre inteligência emocional e inteligência espiritual? Exato. Sem viés de religião, sem placa de religião, sem religiosidade. Sim. Não quer um terapeuta integral, sistêmico, que acolhe você, sem ficar perguntando de que religião que você é, mas trazendo consciência de que você é a imagem e semelhança do Criador, que o poder de cura está em você. Sem Sim. querer saber qual igreja você é, só trazendo clareza de quem você realmente é na Terra. Uhum. Quem que não quer um terapeuta desse? Exato. É o que você falou. Tava pensando e você falou sobre a gente realmente descobrir que a gente é imagem e semelhança do Criador. E com isso, a gente assume a responsabilidade de comer comida de verdade, de cuidar do corpo, porque você fala, poxa, Deus me fez para ser saudável. Então, assim, eu preciso de cuidar do meu corpo, é um desrespeito. A gente vai aprendendo de uma forma assim, gostosa, sabe? É leve, você vai despertando a consciência mesmo para até as emoções, você não ter esses sentimentos negativos, de não ter essa frequência de sentimentos negativos, de raiva, porque você entende o cuidado, você é imagem e semelhança do Criador. Isso, Então, assim, é isso como que aí. Deus fez para comer porcaria? Para ficar, para eu ficar, não é, gente, vocês entendem que não é questão de religião, é identidade com o Criador mesmo. Deus não me fez Isso. para ficar vendo essa porcaria, Deus não me fez para ficar comendo isso, Deus não me fez para viver isso. E É, aí, Daiane, e aí vai além, porque nós chegamos naquele ponto de eu estar comendo coisa boa como eu comi ontem, mas estar pensando ou falando em uma coisa que não foi boa. E a digestão reclamou. Chegar ao ponto
de eu só ter uma coisa ruim para comer. É, Essa coisa pode estar até envenenada, mas eu estou num equilíbrio, eu estou numa conexão espiritual tão grande que eu posso comer isso aqui e isso se transformar em nutrição. É esse ponto, gente. é. Não é balela, não. Não é balela. Ah, isso aí já é misticismo. Não. Tá lá na Bíblia, vai lá ver. Né? Esse sim. Chegar a esse ponto de evolução, que é consciência, sempre é consciência. Consciência. Eu, do mesmo jeito que eu comi um negócio bom ontem e meu estômago reclamou 3 horas depois, por conta de alguma emoção que eu estava, já aconteceu de eu comer coisas não saudáveis, equilibrada, entendendo que esse não é um hábito do meu corpo, não é rotina, que é uma exceção por conta da ocasião, comer equilibrada e com consciência e fé e não ter nenhum sintoma ruim depois na digestão, É, certo? é isso. Se você achar que eu não te respondi bem sobre digestão, você pode voltar amanhã com o assunto e mais perguntas sobre fígado, vesícula, intestino, estômago, gastrite, úlcera, o que você quiser, tá bom? Fica a seu critério. Você respondeu. Eu acredito assim, se vocês tiverem dúvida, pessoal, hoje quase não fizeram pergunta, então eu acredito que ficou bem claro, mas é claro, que se vocês tiverem pergunta, daí a gente até traz no quadro de perguntas e respostas também, para estar falando sobre isso. E só complementando o que você falou aí de aí você às vezes comer até alguma coisa envenenada ou alguma coisa assim ruim, a gente realmente tem essa percepção. Daí sim, se Deus quiser. Não, é porque você já aprende. É igual você já explicou antes, você aprende tanto que Deus quer o melhor, que mesmo se for preciso de você comer algo, a gente aprende a abençoar também, mas sabendo que a gente está fazendo a nossa parte. A nossa parte. É igual eu falo, eu tenho um problema. Deus deixou tudo, os médicos, deixou todo mundo aí, mas é uma coisa que eu sempre busquei em mim. Eu preciso de ter clareza que eu estou fazendo a minha parte para Deus fazer a dele. Tem coisa que assim, se Deus quiser, até mesmo questão do filho, Deus vai me dar um filho, tá, mas eu tô fazendo a minha parte do que eu tenho que me cuidar das minhas emoções para eu ter um filho? Igual o médico falou para mim, você não pode ter, porque a questão da pressão alta. Eu fazendo terapia, eu percebi, eu não tenho pressão alta. É só minha gestação, eu não tenho pressão alta. Entendeu? Eu já localizei. Então, se Deus quiser, Deus vai me dar um filho. Sim, Deus quis, me enviou a Thelma para mostrar as minhas emoções e eu fazer a minha parte de ressignificar, de precisar resolver o que eu preciso de resolver, né? Então, assim, é a autorresponsabilidade mesmo. Óbvio que Deus vai querer, mas tem coisa que a gente tem que fazer a nossa parte também. Eu sempre falo isso. A gente tem que fazer a nossa parte, Deus faz a dele, né? E envia pessoas Verdade. abençoada igual a Thelma. Gratidão, muita gratidão aqui, Thelma, pela tua vida, pelo terceiro DNA. É muito, assim, de Deus, é algo que realmente é corpo, mente e espírito, e você conseguiu trazer isso de uma forma pra gente tão maravilhosa, que Deus continue abençoando grandemente a tua Amém. vida. E é isso. Amém. Sou grata por tua vida também. Sou grata pela vida de todos os que passaram aqui na live e não puderam ficar. Vocês que estão chegando agora, logo que for postada essa live, vai lá e assiste, deixe seu comentário, tá? E se vocês quiserem uma caixinha de perguntas, vai no direct, fala, abre uma caixinha de perguntas para vocês encher a caixinha que eu venho com pequenos vídeos, respostas nos stories, tá? Vamos manter o feedback legal. Compartilha a live vai para o YouTube também, compartilha lá. Vamos trazer mais pessoas para a comunidade. Gratidão, excelente dia a todos. Gratidão, excelente dia a todos, e amanhã a gente se encontra aqui novamente no Projeto 929. Fiquem com Deus. Até mais. Com Deus.